Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quinta-feira de Laços de Família, a Iris vai ver a aparição dos pais na frente dela, no meio de uma tempestade, e gritará por eles. A aparição da Ingrid vai afirmar que ela e o marido têm chorado lágrimas de sangue pela Iris, implorando a Deus para que ela seja colocada no caminho do bem, já que a jovem se afastou de ambos. A Iris vai negar, completamente abalada pela situação, enquanto a Ingrid garante que a filha se esqueceu de absolutamente todos os ensinamentos que recebeu dos pais. A Ingrid jogará na cara da filha que ela desprezou até mesmo a Helena e, consequentemente, o amor que ela lhe deu. E no vídeo de hoje também veremos dois personagens importantíssimos sendo eliminados da trama e a Iris recebendo uma notícia completamente terrível a respeito de seu futuro. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Laços de Família, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Iris merece o perdão do Pedro e da Camila? Acha que a Iris está realmente arrependida? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gostaria de ver o Pedro terminando a novela ao lado da Iris, da Cíntia ou da Helena, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Iris vai justificar que a Helena bateu nela, enquanto a Ingrid implora para que a filha volte para o caminho do bem antes de desaparecer por completo. A Helena vai acordar assustada no meio da tempestade, como se estivesse pressentindo o que acabou de acontecer com a Iris. Enquanto isso, a Socorro vai bater na porta do quarto do Pedro sem parar, na tentativa de ajudar a Iris, que desapareceu no meio da tempestade. O Pedro vai acordar assustado com o escândalo da Socorro e questionará o que está acontecendo. A jovem vai se desculpar com o patrão, aproveitando para explicar que a Iris não está no quarto, saiu de casa no meio do temporal e que não tem a menor ideia do que está acontecendo com a amiga. Porém, o Pedro permanecerá indignado, argumentando se tinha necessidade de ser acordado daquela maneira, ainda mais por causa da Iris. A Socorro vai explicar que a Iris sumiu e que vive tendo pesadelos, motivo pelo qual está muito preocupada a respeito de onde a jovem possa ter se enfiado. O Pedro continuará, não dando muita importância para Iris, afirmando que aquela lá já se perdeu há muito tempo. Em seguida, ele entrará no quarto para se vestir e começará a reclamar, questionando onde aquele diabo foi no meio da tempestade e que o que foi aprontar, perguntando se nunca mais vai ter sossego na vida, já que a Iris está sempre fazendo besteira, faça chuva ou faça sol. O Severino vai estar reclamando do temporal, irritando o Juvenal, além dos demais companheiros de quarto, que vão mandar o rapaz calar a boca e ir dormir. Depois de muita insistência para fazer o Severino ficar quieto, o Juvenal dirá que o alojamento feminino está vazio, porque a Marta foi embora antes da tempestade. A Ingrid vai perguntar como a filha foi capaz de se transformar em uma erva daninha, uma verdadeira serpente do mal. A Ingrid vai afirmar que a Iris é odiada por todos, enquanto a jovem chora copiosamente e garante que quer muito ser amada. Porém, a Ingrid jogará na cara da filha que ela não tem como ser amada se não é capaz de amar absolutamente ninguém. A Iris voltará a rebater a mãe, argumentando que ama sim e que não quer ser triste, mas deseja muito ser feliz aos berros. Mas a Ingrid se restringirá a pedir que a filha implore a Deus por sua alma. O Pedro vai se vestir com uma capa de chuva e será acompanhado pelo Socorro no trajeto, enquanto sai para procurar a Iris, argumentando que nem para aquela peste ter medo de chuva e trovoada ela presta. O Severino irá para o alojamento feminino e acabará dando de cara com a Marta no local, mas revelará que achou que não havia ninguém lá, porque os rapazes disseram que ela havia saído antes da chuva. Porém, a Marta vai explicar que estava no ponto de ônibus quando o temporal caiu, motivo pelo qual não conseguiu partir. A Marta vai comentar que na casa dela o fogão provavelmente já se afogou e a geladeira já deve ter descido o rio abaixo. O Severino dirá que nem chegou a se arriscar, porque o céu estava um verdadeiro breu.
A Marta vai perguntar o que o Severino está fazendo no alojamento feminino, obtendo a resposta de que ele foi apenas dormir para ficar inteiro no dia seguinte e ir trabalhar. O Severino vai implorar para Marta permitir que ele durma no alojamento e ela acabará cedendo, mandando ele se ajeitar no local, mas deixá-la dormir em paz. A Marta vai demonstrar uma baita insatisfação com a chuva, afirmando que mais parece que o mundo vai se acabar. O Severino aproveitará a oportunidade para se gabar, afirmando que ainda bem que ele está ali para cuidar dela. Porém, a Marta vai tirar sarro do Severino, questionando se ele também tem medo de trovão. Ele vai se tremer todinho quando começarem os barulhos, enquanto a Marta fica super tranquila. É aí que o Severino vai se levantar da cama para tentar se achegar ao lado da Marta, e ela acabará concordando, com os dois dormindo de conchinha. O Pedro vai falar para Socorro que ela acabará se machucando porque não sabe nem cavalgar direito, na tentativa de fazer ela permanecer em casa, enquanto ele procura pela Iris. Porém, a Socorro deixará claro que em casa ela não fica, sabendo que a amiga pode estar passando por alguma enrascada. E o Pedro dirá que só pode ser castigo ter a Iris e a Socorro na vida dele, se irritando com toda a situação. A Iris vai falar para a mãe que tem rezado muito e pedido bastante, enquanto a Ingrid sugere que ela realmente faça isso e peça por si, além de dar meia volta com o cavalo ao lado do marido para partir. A Iris vai implorar para a mãe não ir embora, mas a Ingrid apenas vai girar e enxugará as lágrimas deles. O Pedro vai chegar a cavalo para resgatar a Iris e verá a jovem gritando para que os pais não vão embora. Porém, o Pedro não conseguirá ver nem a Ingrid nem o Alessio, pelo menos por enquanto. A Iris vai ficar gritando, dizendo para a mãe que quer muito ser feliz, e ao ir atrás dos cavalos, o Pedro acabará vendo o vulto dos pais da Iris desaparecendo no temporal. O Pedro vai ver a Iris berrando que deseja muito ser feliz, e ela acabará caindo do cavalo literalmente. A Socorro chegará em seguida para socorrer a amiga, e o Pedro se aproximará delas. O Pedro vai carregar a Iris no colo de volta para casa, enquanto ela continua aos prantos. Ele colocará a jovem na cama e pedirá para Socorro pegar uma toalha seca no quarto dele e uma camiseta no armário, porque a Iris está ensopada, chegando a ter delírios e alucinações. O Pedro vai enrolar a Iris na toalha e tentará secar a jovem na tentativa de fazê-la se recuperar. Em seguida, o Pedro pedirá para Socorro colocar uma caneca para esquentar, para fazer um café para aquecer a Iris, permanecendo ao lado dela. Enquanto Pedro tenta fazer a Iris tomar o café quente, ela terá muita dificuldade, chegando a engasgar por diversas vezes. A Marta vai perceber um barulho estranho ao lado de fora do alojamento feminino e questionará o Severino se ele por acaso deixou algum animal solto no pasto. O Severino vai garantir que colocou todos os cavalos para dentro, mas mesmo assim, a Marta vai sugerir que o rapaz confira. O Severino vai implorar para Marta acompanhá-lo, pois estará tremendo de medo dos relâmpagos e dos trovões. E quando a Marta perguntar se ele não tem vergonha na cara, acabará cedendo em acompanhá-lo. O Severino vai receber a ajuda da Marta para colocar alguns cavalos para dentro do celeiro novamente e revelará que tem medo das histórias que o pai contava sobre a mula sem cabeça. O Pedro vai continuar tentando fazer a Iris tomar o café quente para melhorar da febre, mas não vai adiantar de muita coisa. A Socorro vai perguntar se por acaso o Pedro também viu a mesma coisa que ela, se referindo à aparição dos pais da Iris em cima dos cavalos. Porém, o Pedro vai se fingir de desentendido, garantindo não ter visto coisa alguma. A Socorro começará a se questionar se aqueles dois cavaleiros eram realmente a dona Ingrid e o seu Alessio, mas o Pedro vai argumentar que não podem ser os dois, porque eles já partiram dessa para melhor há longos anos. Em seguida, o Pedro vai mandar a Socorro parar de inventar essas besteiras, porque, do contrário, absolutamente ninguém vai querer trabalhar no Aras na manhã seguinte, afirmando que os funcionários são um bando de broncos e ignorantes que acreditam em qualquer coisa. A Socorro vai revelar que a Iris disse que sempre vê os pais andando a cavalo por aí, apesar do Pedro rebater a jovem, justificando que a Iris vê essas coisas por ser uma maluca, coisas que ele não é. Assim,
o Pedro vai mandar a Socorro ir dormir no quarto dela, porque passará a noite cuidando da Iris e dormirá lá no sofá da sala. E quando a Socorro começar a justificar que tem medo de ficar sozinha, o Pedro vai mandar a Socorro ir para o alojamento, colocando a jovem para fora do quarto. O Pedro vai se recordar da imagem dos dois cavaleiros desaparecendo durante a tempestade e ficará intrigado. O Pedro vai manter a Iris aquecida para baixar a febre, enquanto a jovem vai tremer a noite inteira. Na manhã seguinte, a Socorro fará questão de ir até o quarto do Pedro para verificar como a Iris passou a noite. O Pedro dirá que a Iris esteve melhor que ele, que passou a noite inteira em claro. A Socorro vai revelar que também ficou a noite inteira sentada no sofá da sala, tremendo de frio e de medo dos fantasmas. Porém, o Pedro vai garantir que a Socorro pode ficar sossegada, porque são os fantasmas que devem ter medo dela, além de mandar a Socorro preparar o café e esquentar o leite. O Severino vai dar bom dia para Marta pela manhã, mas rapidinho ela vai colocá-lo para correr, antes que o pessoal acorde e comece a trabalhar, exigindo que o Severino leve todas as suas tralhas, porque não quer cheiro de homem dentro do alojamento. Porém, o Severino fará questão de continuar provocando a colega de trabalho, afirmando que deu para ver na cara dela que a Marta gostou. A Socorro vai contar para todos os colegas sobre os cavaleiros que viu na noite anterior durante a tempestade, enquanto a Iris estava tomando chuva, revelando que tem quase absoluta certeza de que eram os pais da Iris. A Marta vai ficar completamente incrédula, começando a fazer o sinal da cruz, até que o Pedro chegará para cortar a conversa fiada. O Pedro vai chamar a Socorro de peste e perguntará o que ela está inventando, porque ele mandou ela buscar pão e não ficar conversando asneiras. A Socorro vai correr para o quarto para ajudar a Iris, enquanto Pedro permanece na cantina, afirmando que não tem tempo a perder. Quando a Marta perguntar se por acaso a Iris está doente, o Pedro dirá que a jovem está na verdade maluca, mas ainda não percebeu, porque saiu de noite durante o temporal, caiu do cavalo e ficou bem mal. O Severino vai perguntar para o patrão se é verdade que eles viram fantasmas do pai e da mãe da Iris, momento em que o Pedro dirá que o único fantasma que ele está vendo é o próprio Severino, colocando o funcionário para correr e exigindo que ele vá pegar no batente, porque o mal do Severino é a preguiça. A Marta vai perguntar para o Pedro, ao ficar a sós com ele, o que realmente aconteceu, mas o Pedro vai desconversar, argumentando que o problema dessa meninada é comer demais à noite e ficar imaginando coisas, cortando o assunto por completo de uma vez. A Ivete vai comentar com a Márcia que o Viriato está quase recebendo alta do psicólogo, enquanto ela está correndo risco de baixar em uma enfermaria. A Ivete vai argumentar que não sabe se foi a chuva ou os trovões, mas que quase acabou perdendo a conta na noite anterior com o marido, afirmando que aquele psicólogo é um máximo porque deixou o Viriato na ponta dos cascos. A Helena vai ligar para a Naturalis para avisar que vai se atrasar em torno de uns 30 minutos, pedindo para Antônia dar um jeito de distrair a clientela até sua chegada. O Pedro vai até a casa da Helena para conversar com ela e comentará que a prima está sempre correndo contra o tempo. O Fred vai sair para trabalhar e dirá que caso a mãe precise dele, basta ligar no celular que vai encontrá-lo. Quando o Fred sair do apartamento e for esperar o elevador para descer, a Clarice vai revelar que a Capitu está na casa dela, querendo conversar com o Fred em particular. Ele vai correr para o encontro dela sem pensar duas vezes, e os dois irão se abraçar emocionados com o reencontro. A Capitu vai garantir que pretende sair do apartamento e abandonar o Orlando para sempre, mas que não poderá ficar no Rio durante um certo tempo. A Capitu vai explicar que já conversou com os pais e eles farão uma viagem para ficar em torno de 2 semanas em Paraty, até que essa poeira baixe e o Orlando resolva ir embora, a deixando em paz. O Fred vai argumentar que não tem do que a Capitu fugir, mas ela dirá que tem sim, sendo necessário fazer isso para a segurança de todos eles, porque tem absoluta certeza do que o Orlando é capaz de tudo. Assim, a Capitu dirá que conhece esse tipo de homem e pedirá para o Fred deixar que ela resolva as coisas do jeito dela, não sendo ele o primeiro que a persegue. A Capitu vai contar que vai retirar todos os pertences dela do apartamento do Orlando naquele mesmo dia e que os pais dela já foram para o Rio mais cedo.
Assim, a Capitu dirá que apenas queria se despedir do Fred e os dois acabaram se beijando. Quando Fred disser que os dois precisam conversar, a Capitu vai sugerir que eles façam isso durante a noite, porque ela estará sozinha no apartamento e só irá viajar pela manhã. O Orlando vai colocar o motorista para seguir a Capitu e poucos instantes antes da moça sair do apartamento, o Orlando verá o Fred saindo também, ficando revoltadíssimo com a situação. O Pedro vai contar para Helena sobre o que aconteceu na noite anterior durante a tempestade com a Iris no Aras. A Helena vai perguntar para o Pedro se ele realmente acredita que a Iris veja alguma coisa de fato, como diz para todas as pessoas, ou se é apenas uma ilusão da cabeça dela. É aí que o Pedro dirá que a Iris é doente, apesar de não convencer a Helena por completo. O Pedro acabará admitindo que por um instante ele também viu ou imaginou ter visto dois cavaleiros diante da Iris, exatamente um homem e uma mulher. A Helena dirá que só de falar nesse assunto fica toda arrepiada, enquanto Pedro comenta que apesar de não acreditar em fantasmas, também não deixa de acreditar, porque eles foram criados em fazenda e sempre ouviram essas histórias de fantasmas e almas penadas aparecendo para as crianças. A Helena vai admitir que viu o fantasma do Damião, que faleceu ao ser atingido por um raio na cabeça em plena Sexta-feira Santa. A Helena dirá que uma semana depois do ocorrido, viu o homem andando com um fecho de lenha debaixo dos braços. O Pedro vai argumentar que naquela época a Helena era uma criança, mas ela vai comentar que já tinha seus 16 anos e que a mãe dela também achava que ela estava doente. A Helena vai questionar o que eles podem fazer em relação a Iris, momento em que o Pedro dirá que ou eles não fazem nada ou encaminham a jovem para um especialista para realizar algum tipo de tratamento. Assim, a Helena vai argumentar que a Iris ama o Pedro, apesar dele desdenhar da jovem, afirmando que ela é apenas uma menina boba e inconsequente. Porém, a Helena deixará claro que apesar da Iris ter seu jeito meio moleca, ela é um pouco perversa para a própria idade e que já disse e fez coisas horríveis, sendo cruel com a Camila e a deixando no desespero por várias vezes. A Helena também comentará que a Iris já é uma moça com mais de 18 anos, tendo saído da adolescência para entrar na idade madura. A Helena voltará a dizer que a Iris ama o Pedro e que não é um amor de criança como ele pensa ou pelo menos finge pensar. A Iris vai caminhar pelo Aras assim que se sentir melhor e perceberá um rastro estranho no exato local onde viu a aparição dos pais ocorrendo na noite anterior, tendo absoluta certeza de que aquilo não foi uma alucinação pela febre. A Iris vai sorrir ao perceber que realmente eram seus finados pais, satisfeita de que eles estavam olhando por ela. A Cissa vai perguntar se o pai falou que estaria interessado em outro apartamento no prédio e receberá a confirmação do Miguel. Porém, ele vai revelar que já falou isso há bastante tempo, em uma ocasião em que acreditou que seria bom para todos mudar de apartamento para um mais alto e com menos barulho, deixando claro que já se desinteressou por esse assunto. A Cissa e o Paulo vão se entreolhar, momento em que a Cissa vai revelar que só tocou nesse assunto porque o zelador perguntou para ela se o Miguel ainda estaria procurando, porque há uma vaga disponível no andar de cima, porque os donos foram morar em São Paulo. O Miguel vai voltar a dizer que agora já não se interessa mais por esse assunto e que eles devem continuar no mesmo lugar. É aí que a dona Nilda dirá que não aceita nenhuma mudança nem pensar, assim como todo o restante da família vai reclamar dessa sugestão. E o Miguel vai mandar a família se acalmar e esquecer de vez esse assunto, porque nada vai acontecer, sendo este um assunto superado. A Capitu vai começar a arrumar as malas e dirá para Simone que se não for desse jeito, acabará não tomando uma atitude nunca mais. A Simone vai alertar a amiga de que o Orlando vai ficar revoltado porque a Capitu está indo embora praticamente fugida. É aí que a Capitu revelará que está realmente indo embora como uma fugitiva e que não vai esconder isso de absolutamente ninguém,
deixando claro que o Orlando provavelmente já deve ter imaginado que ela faria isso em algum momento. A Capitu vai pegar algumas joias que ela ganhou do Orlando e entregará para Simone, pedindo para a amiga devolvê-las para o Crápula em nome dela. A Simone vai argumentar que esse foi um presente do Orlando. As joias, por esse motivo, são dela, mas a Capitu vai garantir que não quer jamais e não conseguiria usar isso com prazer, preferindo devolver. Mesmo assim, a Simone vai bater na tecla de que a Capitu está jogando fora a oportunidade da vida dela. É aí que a Capitu rebaterá a amiga, garantindo que a oportunidade dela está fora daquele lugar tenebroso, bem longe do Orlando. A Capitu vai pedir a ajuda do porteiro e do zelador para levar as malas dela até o carro, e assim que todos os pertences forem colocados no automóvel, o Maurinho começará a espreitar o entorno. Enquanto isso, a Capitu estará terminando de se arrumar para partir definitivamente, mas dessa vez sem volta. E a Capitu também dirá para Simone que se o Orlando fizer questão de não receber as joias, a amiga pode ficar com cada uma delas. A Simone vai desejar sorte para a amiga, afirmando que espera que dê tudo certo. Porém, no momento em que a Capitu entrar no carro, o Maurinho vai abordá-la, questionando onde ela pensa que vai com todas aquelas malas. E o Orlando estará observando tudo de longe, na presença de seu motorista Almir. A Capitu vai falar para o Maurinho que nada disso é da conta dele, quando o malandro crescerá o olho para cima dos pertences da Capitu, afirmando que dentro daquele carro deve ter uma pequena fortuna. Ela vai ignorar o pilantra, momento em que o Maurinho vai pegar as chaves do carro da Capitu, afirmando que vai ficar com o automóvel até que ela consiga o dinheiro que ele está precisando. A Capitu vai começar a gritar com ele, o ameaçando de todas as formas, mas de nada vai adiantar. O Maurinho entrará no carro com as chaves da Capitu e o Orlando entrará bem na hora, tirando a Capitu do automóvel e exigindo que ela deixe o bandido com ele para o acerto de contas final. E novamente, o Orlando mostrará que está com a arma, exigindo que o Maurinho o leve para um lugar mais calmo, porque está lhe devendo um balaço. O Orlando vai mandar o Maurinho enfiar o pé no acelerador sem dó, mirando o tempo todo a arma na direção dele, e o rapaz aproveitará a oportunidade para conseguir fazer com que o Orlando se livre da arma durante a aceleração do carro. É aí que um acidente grave ocorrerá com o automóvel, batendo de frente com o caminhão e logo em seguida explodindo. E aí, pessoal, será que a Capitu finalmente se livrou dos canalhas? Sim ou não? Me conta sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!